Olá, sou Rosana Fusco, faço parte do Grupo Acalanto e do movimento de contadores de histórias da Amazônia. Hoje vou contar para você uma história de Boiúna, escrito por Sônia Santos. E preste bem atenção, porque toda vez que você pegar uma laranja, você vai lembrar dessa história e terá que contar ela para outra pessoa. Ela começa assim. Ele vivia mais tempo na água e por isso sabia muitas histórias de cobra grande. Ele era pescador. Toda vez que chegava de viagem, era recebido com imensa felicidade pelo seu filho, que já chegava falando: "Pai, você viu a cobra grande? Pai, quando poderei vê-la?" E lá ia ele contar mais uma vez uma história vivenciada de cobra grande. Quando o menino completou 10 anos, ele chamou: "Meu filho, se arrume, que amanhã você irá comigo." O menino, de tão ansioso, praticamente não dormiu naquela noite. Acordou cedo, antes mesmo de seu pai, e arrumou logo algumas coisas na canoa. Colocou 2 sacas de laranja, uma saca de farinha, um mocho onde se sentava para cortar suas laranjas e uma faca. Logo depois o pai acordou e acrescentou na canoa uma rede de pesca e seu facão, que era um amuleto. Antes de saírem, tomaram um café quente e forte que a mãe havia feito. Antes do sol nascer, saíram. Algumas horas depois de iniciar a viagem, o filho insistiu tanto que o pai contou mais algumas histórias de cobra grande. Não queria muito fazer isso, mas contou. Tempos depois, a água começou a se agitar. O menino se assustou, mas ficou ansioso porque sabia que aquilo era um sinal. O pai ficou em alerta, porque sabia que aquilo não era normal. E parou. Pouco tempo depois, voltou a se agitar. E eis que surge a cobra grande. Mostrou apenas seu dorso. E ao entrar novamente na água, mostrou seu grande rabo que balançava de um lado para outro. E voltou a sumir nas águas. Antes mesmo que eles pudessem falar alguma coisa, a água voltou a se mexer, a se agitar. E eis que surge a boiúna. O menino pôde ver sua extensão, mais de 15 metros de comprimento. Sua largura era maior que a boca do sino da Basílica de Nazaré. Suas presas pareciam lanças. Quando abria a boca, parecia que engolia o mundo. O menino estava encantado, sorria com os olhos. E mais uma vez, ela sumiu nas águas. Mas não demorou muito para aparecer. Só que dessa vez mais feroz. Passava por baixo do barco, praticamente o afundando. Girava. O menino se assustou e perguntou para o pai: "Pai,
O que está acontecendo? Ela está brava. O pai não sabia o que estava acontecendo. Meu filho, não sei. O filho disse: será que ela está com fome? O pai, sem saber o que podemos fazer. O filho lembrou do que havia levado. Pai, vou jogar a saca de farinha. Quem sabe assim ela não se aquieta. E o menino lançou a saca de farinha. Ela engoliu. E mais uma vez foi para o fundo do rio. Passou alguns minutos. E de repente surgiu novamente, mais feroz ainda. O menino, no desespero, jogou a saca de laranja. E ela engoliu e mais uma vez foi para o fundo do rio. Quando voltou praticamente derrubando a canoa. O menino jogou a última saca de laranja. Passado quase uma hora, tudo quieto, eis que surge novamente. O menino grita para o pai: pai, não tem mais nada. E o pai diz: joga o mocho, joga o mocho. Desesperado, sem saber mais o que fazer. O menino jogou o mocho e ela engoliu. Só que dessa vez não foi para o fundo do rio. O menino gritou: pai, só tem a minha faca. E aí ele jogou a faca. O pai, percebendo que ela estava indo para o lado onde o menino estava, pediu: meu filho, fique atrás de mim. E ele puxou seu facão da bainha, sabendo o que estava acontecendo, e tentou proteger o seu filho. E a luta demorou. Ele chegou ainda a ferir a cobra algumas vezes, mas mesmo ferida, ela conseguiu derrubar o menino no rio e o engoliu. Só que dessa vez sumiu. Não retornou mais. O pai chorou, desesperado. Pensava como ia contar o que havia acontecido para sua esposa. Já amanhecendo, chegando da outra margem do rio, alguns pescadores viram seu desespero e foram ver o que havia acontecido. Depois de alguns copos de cachaça, ele contou. Um dos pescadores se manifestou. As cobras não mastigam as suas presas. Seu filho ainda deve estar vivo. E ela não deve ter ido longe. Ainda vamos achar ela aqui próximo. O pai, angustiado e triste, fala: meu amigo, você não vê o meu desespero? Não brinque com isso. O pescador se defendeu. Isso é sério, meu amigo. Pergunte para qualquer outro pescador se eu já não peguei uma dessas. E os outros pescadores confirmaram a história. Depois de mais alguns goles de cachaça e muita conversa, saíram em comboio nos rios da Amazônia, atrás do menino, atrás da cobra grande. Em um dos furos do rio, encontraram ela, encontraram aquela bicha com a barriga imensa,
giboiando. O pai não perdeu tempo. Com seu facão enfiou na cabeça. Os pescadores fizeram o mesmo. Todos enfiaram o facão na cabeça e no rabo. Ela lutou, mas depois perdeu as forças e morreu. O pai, desesperado, começou a abrir ela de cabo a rabo. Os pescadores o ajudaram. E de repente, escutaram uma voz. Quem está aí? E abriram mais um pouco a cobra. E lá estava o menino, sentado em seu mocho, descascando laranja e comendo com farinha.